Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Romanos, versos 21 a 31. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 31. Uma boa leitura eu vou ler. Mas agora, leia e entenda, mas agora sem lei, ou a parte da lei, conforme a sua tradução, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, olha lá, mediante a fé, não obras, a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há do verbo existir, que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Presta atenção, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, é isso que vamos falar hoje, ser o justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Então vou ler de novo. Para ele ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele vai fazer uma pergunta. Onde, pois, a jactância? O que é a jactância? Deixa eu ler e ir explicando. É o esforço do homem na carne, tentando fazer uma obra por esforço próprio, igual ao que Cristo fez na cruz, para merecer a salvação ou para alcançar libertação. É como se Paulo dissesse assim: onde está toda a arrogância da carne, o esforço humano, em tentar fazer uma coisa que se iguala ao que Cristo fez na cruz? É impossível. Por isso que o homem ser salvo por obras é impossível. Está claro isso? Então ele pergunta: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Aí ele chega a uma conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Se olhar para a velha aliança, parece que Deus era Deus só do povo judeu. Mas na nova aliança, os gentios entram em tudo isso, olha lá. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso, aquele que guarda a lei, e vai justificar pela fé também o incircunciso, aquele que não está debaixo da lei. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por que ele fala confirmamos a lei? Porque a lei foi dada para provar e mostrar para o homem que o homem está destruído. Ele é incapaz de agradar a Deus, é incapaz de salvar-se a si mesmo. Entende? Então, a justificação pela fé diz assim: de fato, a lei tinha razão. Ela disse que eu era incapaz de me salvar e me libertar por mim mesmo e me condenou. Então agora Cristo vem, me liberta da lei e me justifica. A lei tinha razão, mas a justificação me libertou da lei, então confirmou aquilo que a lei dizia ao meu respeito. Está bem claro isso que nós estamos dizendo? Então, para mim entender o Evangelho, não leve a mal que eu falo isso sempre. Se eu não entender as cartas de Paulo, eu não entendo o Evangelho. O que foi posto na nossa cabeça que é Evangelho? Presta atenção. É assim: eu tenho um problema, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho um problema familiar, eu estou angustiado, então tem um lugar que se chama igreja. Então eu vou lá, tem um pastor que me propõe isso: se você vier aqui, você vai alcançar trabalho. Se você vier aqui, olha, teu filho vai melhorar.
Se você vier aqui, mulher, o teu marido vai se tornar um marido melhor. Ó, você está doente? Vem aqui para a igreja. A mulher do fluxo de sangue só tocou nas vestes de Jesus. Está aqui um paninho ungido que simboliza as vestes de Jesus. Leve esse paninho para casa, toca nele que você vai ser curado. Então as pessoas que têm problemas, elas, nossa, eu vou na igreja, porque a igreja está prometendo que tudo vai se resolver na minha vida. Que eu vou ficar rico, basta eu dar dinheiro, fazer fogueira santa, pegar os envelopes, que é o que mais tem, fazer as campanhas. Aí a pessoa vai ficando lá 1 mês, 2, 1 ano. Ela deu tudo que tinha e não sai daquela situação. Fica escravizada. Aí vem o medo, ó, se não der, é o demônio, é o diabo. E pensa que isso é evangelho. Isso não é evangelho, gente. Evangelho é mostrar o que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem, a raça humana perdida. É mostrar que um dia Deus se transformou num homem. Jesus Cristo é Deus em forma de homem, veio, morreu na cruz para me salvar e me dar a vida eterna e me libertar de toda a escravidão que o pecado trouxe na minha vida. É ensinar o que aconteceu na cruz do Calvário. Isso que é evangelho. Agora eu preciso entender. A pessoa vai perguntar assim: pastor, a Bíblia toda é palavra de Deus? Eu vou responder, mas é claro que a Bíblia toda é palavra de Deus. O Velho Testamento é palavra de Deus, mas é claro. Mas eu preciso entender que na Bíblia existe uma coisa chamada evangelho. E que o Velho Testamento não é evangelho. O Velho Testamento é a história do povo judeu. A lei que foi dada para o povo judeu, as festas que foram dadas para o povo judeu, os rituais religiosos que foram dados para o povo judeu, o templo de Salomão que foi construído para o povo judeu, não tem nada a ver com gentios. Tudo aquilo é judaísmo, é religião dos judeus. Não é evangelho aquele lá. O evangelho começa da cruz para frente, quando Jesus Cristo diz, está consumado, ele morre, derrama o sangue, e dali para frente o evangelho é revelado principalmente ao apóstolo Paulo. Então o evangelho não é a Bíblia toda é a palavra de Deus inspirada, mas é claro. Mas o evangelho é a revelação daquilo que aconteceu da cruz, e na cruz por cada um de nós. E que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então eu tenho que ter clareza, a graça de Deus se manifestou depois disso. A lei foi dada por intermédio de Moisés, diz João, mas a graça e a verdade, vamos ler isso? Vamos lá, João, para você ver que está escrito, é uma divisão de águas isso aqui, ó. João, capítulo de número 1, verso 17, olha como é verdade isso. Está aqui a velha e a nova aliança. João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Até onde vigorou a lei? A lei teve o seu vigor até a cruz. Ela foi válida até o sacrifício de Jesus se consumar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora presta atenção, você que está na internet, presta atenção, abre os olhos. A graça e a verdade, olha, a graça, então Moisés não trouxe a graça de Deus, a lei não trouxe a graça de Deus, não. Olha a divisão, entenda isso. A lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula, velha aliança. Olha a nova aliança, a graça e a verdade, duas coisas vieram depois da lei. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então Cristo trouxe a graça e a verdade. O que é a verdade? A verdade é o evangelho da graça de Deus, que revela a graça de Deus. Então aí é que está o evangelho. A lei foi dada por Moisés, veio até a cruz. Quando Cristo morre, ele cumpre a lei, e uma porta se abre e vem sobre nós a graça e a verdade. Por isso que Paulo diz em Efésios 2,8,
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Como é que eu sou salvo? Praticando coisas. Eu sou salvo porque eu pratico obras na igreja. Eu sou salvo porque sou dizimista. Eu sou salvo porque faço campanha. Eu sou salvo porque faço jejum. Eu sou salvo porque sou ando de paletó e gravata e a mulher não corta o cabelo. Não! Não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê salvação. Ele é salvo pela graça de Deus. É dado de graça, não tem custo. Não há dinheiro que compre. Não há obra que pague. Não há nada que o homem possa fazer que possa ser salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. Aí a pessoa vai ficar orgulhosa, está vendo? É eu que criei, eu que acreditei. Aí Paulo anula isso, anula a lei, olha lá. Isso não vem de vocês, vocês não podem produzir. Isso não vem de vocês. A salvação é um dom, é uma dádiva de Deus. Então, se um dia você creu em Cristo de todo o coração, você não tem mérito nenhum, foi Deus que fez uma obra dentro de você, revelou a verdade e você veio a crer em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus. Presta atenção, isso é o oposto ao evangelho que você ouve. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu mereci, eu fui bom, eu fiz isso de bom, eu estou aqui diante do Senhor, me humilho, mas eu tive crédito, eu mereci. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e dizer que mereceu alguma coisa por aquilo que ele fez. Não existe, é impossível para o homem salvar-se a si mesmo por esforço próprio. Então essa graça, essa verdade revelada no Evangelho, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Então aquele povo da velha aliança que tinha que guardar a lei, não souberam de nada dessas coisas. Eles eram obrigados a guardar a lei. Lá tudo era por obras, lá tudo era por guerra. Lá tinha que lutar contra o inimigo, a vida toda lutando contra o inimigo. Na graça, o inimigo para nós acabou na cruz. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Por que, pastor, o senhor repete isso aqui na igreja tanto? Nós estamos cansados, sabe por quê? Porque a cada dia vem uma pessoa que acordou por essas palavras. Eu não posso deixar de falar isso. Então, para mim entender o que é o Evangelho, eu tenho que entender que o Evangelho se encontra nas cartas de Paulo. Os outros apóstolos foram apóstolos de Jesus? Foram. Mas a revelação que as cartas deles apresentam não é 10% do que Paulo enxergou. Em algumas delas você vê que na mente, por exemplo, de Tiago fala que o homem é salvo por obras, totalmente ao contrário da graça de Deus. Por isso que vem esse famoso verso que confunde as pessoas: a fé sem obras é morta. Mas Paulo falou que a fé em Jesus Cristo é viva. Eu sou salvo por esta fé e não por obras. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Então vamos a alguns versos aqui, só para apoiar isso que eu estou dizendo. Vamos lá. João capítulo de número, vamos lá, João capítulo número 19. João capítulo de número 19, nós vamos ler ali verso 28 a 30. Isso aqui, Jesus vai morrer na cruz. Está ali na cruz pregado. Então João 19, verso 28 a 30. Depois, vendo Jesus, olha, ele está ali na cruz, o sangue dele está sendo derramado, ele já apanhou, ele já foi pregado, ele é o sacrifício vivo, ele está vivo, sofrendo em dores, sofrendo pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele está levando ali, cravando ali as maldições da lei, ele está anulando a lei ali, aquele sangue derramado, ele está estabelecendo a nova aliança no sangue dele. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, tudo, o que é uma coisa consumada? Terminou, completou, concluiu. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, lá para se cumprir a Escritura. Qual Escritura? Não tinha nada da nova aliança escrita, gente. Que Escritura é essa que Jesus está dizendo, que ele viu que estava tudo consumado para se cumprir? Velha aliança, o que estava escrito era até Malaquias só, não tinha nada escrito do Novo Testamento, ia acontecer no futuro isso.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça, rendeu o espírito. O que é uma coisa consumada? Vamos supor que você tem uma dívida de R$1.000. Você pega R$1.000, olha como é simples de entender. Você vai lá no banco, no seu credor, dá os R$1.000, pega o recibo. Você cumpriu a dívida, você consumou o pagamento. A partir daquele momento, até antes de você chegar ali no banco, a dívida existia. Sim ou não? A partir do momento que você paga, você quita a dívida, você cumpre o pagamento, pagou, ela não existe mais, acabou. Acabou ou não acabou? O banco não pode dizer que você deve mais. Ele te deu um comprovante de pagamento, recebeu o seu dinheiro, você deve alguma coisa? Uma coisa existia, mas depois que ela é paga, ela deixa de existir. Não vale mais, acabou, passou. O banco não pode me cobrar mais. Então o que Jesus Cristo diz? Quando ele viu que tudo estava consumado, para se cumprir a velha aliança, se cumprir a Escritura, ele tomou vinagre e morreu ali na cruz. Então se cumpriu. A velha aliança é uma coisa cumprida que já passou. Que já passou. Eu tenho que ter clareza sobre isso. Agora vamos a outro texto, aí volta um pouquinho, Lucas. Eu tenho que repetir muito isso e vou repetir, mesmo que vocês fiquem enjoados de ouvir isso. Lucas 24, vamos ver o verso 44 e 45. Esse capítulo 44, Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús, eles estão com o entendimento fechado. Jesus começa a explicar para eles a respeito da Escritura. E ele vai concluindo isso no verso 44, Lucas 24, 44 e 45. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Presta atenção. Na lei de Moisés, olha lá, nos profetas e nos salmos. Para aí, o que Jesus está dizendo? Olha, Jesus já ressuscitou, ele já passou pela cruz. Os discípulos estão com o entendimento cegados. Jesus já havia explicado isso para eles antes de ir para a cruz, mas eles não tinham entendido nada. Então Jesus está no caminho de Emaús com eles, já ressuscitou e está dizendo: olha, era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Aonde? Olha lá, na lei de Moisés. Então tudo que a lei se referia com relação ao sacrifício, sangue derramado, o sacrifício perfeito, se cumpriu na cruz? Se cumpriu. Então se cumpriu, acabou. Na lei de Moisés, nos profetas, tudo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, se cumpriu? Se cumpriu. Isaías 53 não falou da cruz, que ele levaria a iniquidade de todos, pelas feridas fomos sarados, que ele entregaria a alma dele na morte, o sacrifício dele libertaria muitas pessoas dos seus pecados, ele era um homem de dor. E não estava escrito lá nos profetas isso? Se cumpriu, Isaías 53? Se cumpriu. Se cumpriu, acabou, não vai mais voltar aquilo. Não, aquilo se foi para trás, acabou. Então, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, não tem lá os salmos que falavam sobre o sofrimento do Messias? Se cumpriu? Se cumpriu ou não? Então, onde se cumpriu tudo que ele está dizendo? Vamos recapitular, você tem que entender. Na lei, então a lei se cumpriu, acabou. Eu não posso mais, nos dias de hoje, ensinar uma igreja a voltar para o Velho Testamento e ficar escravizado lá, gente. Aquilo acabou. Se cumpriu na lei, tudo que foi profetizado, os profetas maiores e menores, se cumpriu nos profetas, e tudo que os salmos disseram a respeito de Jesus se cumpriu nos salmos. Então, se cumpriu, acabou. Não tem mais o que se cumprir. Então se cumpriu aonde? Quando Cristo vai na cruz e ele morre ali na cruz. Está cumprido, meu irmão. Entende isso? A pessoa toma a ceia. Eu tenho que reprisar isso sempre. O pastor fala, é um grande culto de ceia, todo mundo vem, né?
todo mundo põe roupa bonita, vem aquele, fecha os olhos, aquele monte de pedacinho de pão, de cálice. Aí na hora o pastor lá, esse cálice é o Novo Testamento. Não, esse pão será partido por vós, é o meu corpo. Tomai e comei dele todos. Todo mundo come. Este cálice, o pastor vai falar assim, olha como é claro isso, a gente não entende. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança. A pessoa faz isso todo mês. Tomai dele todos, e toma. E eles não sabem que começou a nova aliança. Eles estão participando da ceia, que é uma expressão do Evangelho, e a pregação do Evangelho, resumido num ato, num sacramento. E não sabem o que estão fazendo. Então começou a nova aliança ali na cruz, o Novo Testamento, o Evangelho é daí para frente. Porque tudo se consumou e acabou. Agora, existe uma grande oposição contra isso que eu estou te dizendo, porque as pessoas elas estão tão agarradas na velha aliança, estão tão agarradas no Velho Testamento, agarradas naquelas coisas, nas batalhas do Velho Testamento, no rei Josafá. Olha bem, derrubar a muralha, gigante Golias, né? Entende o que eu estou dizendo? O fogo desceu do céu, com Josué está em Jericó, né? Elias orou, o fogo caiu. De onde vem o varão de fogo, varão de guerra? De onde vem? Homem de guerra é Jeová. Na nova aliança é Jesus Cristo, não tem nada. Homem de guerra é Jeová. De onde vem essa música? Não tem nada a ver com a nova aliança. Uma música que vem da guerra do Velho Testamento, as guerras. Homem de guerra. Jeová não era homem de guerra. Vocês estão entendendo? Então a gente canta tudo isso, com a cabeça tudo misturada, não sabe nem o que canta, não entende. Então na cruz, tudo se consumou. Então o Evangelho, eu entendo nas cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos deixa claro o que é o Evangelho para mim. Eu preciso ter essa divisão no meu coração. Quando essa divisão é feita dentro de mim, cai o véu, eu passo a enxergar uma coisa nova na Bíblia. Passo a enxergar um mundo novo, eu passo a enxergar a grandeza da obra da cruz. Cristo se torna o centro da minha fé como nunca. E o véu é tirado do meu coração, tirado da minha mente para sempre. Quem não teve essa divisão ainda, está mesclado, está com o véu na mente, não consegue entender. Essa linguagem que eu falo com você, ele ouvindo isso, é amargo para ele, não entende, porque o véu está posto no coração dele. Tá bom? Vamos lá agora, para Romanos 13, onde nós lemos, né? Nós vamos ler de novo, não leve a mal, desde o verso 21, olha lá. Mas agora você vai entender com mais facilidade. Sem lei, ou a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus. Então a lei foi posta de lado, a parte da lei se manifestou uma justiça de Deus que a lei não pôde trazer. Que justiça de Deus é essa? Aí ele continua dizendo, olha lá, como é que essa justiça vem a mim? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, olha lá, para todos e sobre todos os que acreditam no Evangelho, os que acreditam na justiça de Deus. Aí ele fala, não há distinção, aí ele mostra o estado de todo homem. Todos estavam no pecado e destituídos da glória de Deus, mortos e condenados. Olha lá, agora ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, nova aliança, mediante a redenção, falamos isso domingo passado, a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, pagamento e retirada de todos os pecados, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, olha os pecados, deixado impune na sua tolerância, os pecados anteriormente cometidos. Qual era o propósito de Deus? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, agora presta atenção, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Deus, na pessoa de Cristo, foi o justo, aquele que foi para a cruz e cumpriu a justiça de Deus, e se tornou o justificador de quem? Daquele que acredita em Jesus Cristo. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Deixa eu falar com calma, que eu tenho falado desses últimos domingos. Quando Adão pecou, você existia? Você não existia. Eu não existia. Só tinha o primeiro casal que desobedeceu a Deus, comeu do fruto, se tornou pecador estragado e condenado, e gerou uma raça de homens estragados e condenados pelo pecado. E eu vim dele. Eu vim nascer milhares e milhares de anos depois. Eu não estive diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não tive aquele livre-arbítrio que ele teve antes de comer do fruto, de escolher se comeria ou não. Eu não tive diante da árvore do conhecimento do bem e do mal para decidir, não, Deus, eu não vou comer, vou ficar do seu lado, ou vou comer também. Eu não tive essa oportunidade, você teve, não. Adão teve, e ele errou, e contaminou a raça humana inteirinha. Todos nós nascemos, o que diz Efésios 2, verso 1 em diante? Estando nós mortos nos delitos e pecados. Todos nascemos assim. Uma criancinha bonita que nasce agora, ela nasce com a natureza de Adão, ela nasce morta espiritualmente, é bonitinha, é um anjinho com capetinha lá dentro. Nasce bonitinha, mas ela já nasce destituída da glória de Deus, ela já nasce estragada, já nasce contaminada. Então nós nascemos milhares de anos depois. Agora, preste atenção, eu não tive a oportunidade de estar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem que entender isso. Você não teve, você já nasceu estragado por culpa dele, de Adão. Eu não tive essa opção, nem você. Agora, Deus não seria injusto de me condenar? De me cobrar uma coisa que eu não fui o causador? De querer me cobrar uma coisa que eu não cometi a transgressão? De me cobrar algo que eu não fiz? Que eu não tenho a culpa? Foi Ele que teve a culpa e transferiu o mal para mim. Então o que Deus vai fazer? Deus vai manifestar a justiça dele. Deus dá a lei para mostrar o estado decaído do homem, que ninguém é capaz de salvar-se a si mesmo e condenar todo mundo. Mas ao mesmo tempo Deus é misericordioso. Então a Deus, ele vai trazer a justiça de Deus aqui na terra. Então o que Deus vai fazer? Ele vai se transformar num homem, ele vai se fazer homem, o verbo se fez carne. Isso é fantástico. Vai assumir um corpo humano, mas sem pecado. Já expliquei isso, a carne dele não era uma carne deteriorada como a nossa. O sangue dele não corria nas veias dele, o sangue de pecado. Era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai cumprir o sacrifício exigido pela lei. O que se fazia na lei? A pessoa era culpada. Eu estou te falando como se fala para uma classe de criança, para entender. A pessoa era culpada, uma vez por ano ela pegava um animal, levava lá no templo. O sacerdote pegava o animal era inocente, a pessoa põe a mão sobre o animal e transferia o mal, o pecado do ano todo para ela. Aí o sacerdote degolava o animal, derramava o sangue dele, e essa pessoa, o pecado dela era coberto por um ano. Ela era culpada. Um animal inocente. Mas o animal carregava a culpa dela e o inocente morria pelo culpado. Então toda a velha aliança é isso. Por isso que você vai encontrar os reis matando um monte de animais e sacrifícios que não acabava mais, e templo e sacrifício e sangue, uma coisa esquisita. Agora Jesus Cristo vem como um cordeiro de Deus, não vem do homem, vem de Deus. O que ele vai fazer? Como aquela matança de animais e derramamento de sangue, sacrifícios do Velho Testamento eram eram ineficazes, não resolvia o problema. Agora, olha, isso é o leite que te dá força para os ossos. Então agora Cristo vem, ele vem como um cordeiro perfeito, ele vem substituir toda a religião judaica.
Ele vem ser o último sacrifício da lei. Então Jesus Cristo vem em forma de homem e ele vai para a cruz. Como ele é perfeito, tem um sangue puro, ele vai cumprir a lei e o sacrifício dele vai pagar pelo que a lei exigia. Não, é sacrifício perfeito. Então quando ele vai na cruz agora, Deus em forma de homem nos substitui, vai para a cruz e ali na cruz ele vai liquidar com a nossa dívida, vai pagar o que a lei exigia. O pagamento dele é perfeito, ele vai quitar tudo. Então ali na cruz ele vai fazer o último sacrifício. Acabaram-se os sacrifícios. Não existe sacrifício na nova aliança. E quando ele morre na cruz, ele cumpre a velha aliança, abriu a porta. Então agora Deus pode manifestar a justiça de Deus. A justiça dele vai ser derramada. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Porque ele fala a verdade, não tinha verdade parcial no Velho Testamento, mas a verdade é o Evangelho, o que Cristo fez na cruz. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então agora que ele faz isso na cruz, Deus remove a lei, acabou o Velho Testamento, acabou tudo, pôs para lá. Ele estabelece a nova aliança no sangue de Jesus e vai manifestar a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus agora? É que Deus agora que você crer em Cristo. Olha como isso é simples e ao mesmo tempo difícil de entender. Você crê em Jesus Cristo agora, você estava morto, escravizado, o diabo dominava a tua vida, você vivia nos seus delitos e pecados. Você poderia ser um bom religioso, afundado numa religião, nada disso era verdade para você. Agora você creu em Jesus Cristo. O que vai acontecer? Deus te justifica, ou seja, você crendo em Jesus Cristo, então Deus pega toda a tua culpa, Ele põe de lado, Ele limpa o teu nome, apaga com todos os seus pecados e torna você uma pessoa sem culpa, justa aos próprios olhos dEle, né? Aquela ilustração simples que eu dou direto aqui, você devia 2 milhões de reais, não tinha com que pagar. Você vai ser executado por essa dívida, vai passar o resto da tua vida na prisão, o credor lá está com toda a documentação assinada, a prova de que você deve, você está condenado, tem uma sentença sobre a tua cabeça. Aí, alguém muito rico, com condições de pagar, vê que você está passando por isso, assume o teu lugar, põe você de lado, quanto ele deve? 2 milhões, está aqui, paga tudo, pega o escrito de dívida, que era a lei, a nota promissória, rasga tudo, acaba com tudo aquilo. Você não deve mais nada. O crédito daquilo que ele fez, que ele pagou com o dinheiro dele, o crédito de tudo isso lhe é dado gratuitamente. E a partir daquele momento você não deve mais nada, não tem mais culpa, o teu nome está limpo, você foi justificado daquilo que te condenava. Que justiça de Deus é essa que veio por Jesus Cristo? É justamente isso, quando eu creio nele. O diabo dominava a minha vida, eu era devedor, pesava sobre mim uma sentença de pecado, eu tinha prisões, mas quando eu criei nele, olha a grandeza de crer em Jesus. Ele pagou por tudo isso, me libertou do império das trevas, me libertou de tudo e me põe aqui, sem culpa, justificado. Essa é a justiça de Deus. Por isso que o homem não é liberto por esforço, ele não é salvo por obras. Ele não é justificado por coisas que ele faz, pelo dinheiro que ele dá, por esforço e suor da carne. Não, ele é justificado por Jesus Cristo. Vocês estão entendendo a justiça de Deus? Aí você vai falar assim, mas eu não fiz nada. E você fez alguma coisa para se tornar o que Adão fez com que você se tornasse? Você também não fez nada. Você nasceu aprisionado numa situação. Você não fez nada para ser justificado. Cristo ele é o justo e é o justificador daquele que acreditou. Então, quando
a tua dívida foi paga lá no banco, o banco olha para você como? Como devedor ou como quem não deve mais nada? Como quem não deve mais nada, não é verdade? Ele não pode te cobrar mais, ele não tem mais instrumento de cobrança, acabou, toda a prova que ele tinha foi rasgada e jogada fora, você não deve mais nada. Como é que Deus me vê agora? Eu não devo mais nada, eu fui justificado. Deus me vê limpo, me vê filho, me vê salvo, me vê liberto do império das trevas. Eu não tenho diabo, eu não devo nada, eu não preciso de culto de libertação, não preciso subir no monte, descer no monte, não preciso de objetos orados, que isso é uma macumba que trouxeram para dentro da igreja. Um pouquinho com água tem um poder, um olhinho tem um poder, uma rosinha tem um poder, uma chave de plástico tem um poder, um pedacinho de pano tem poder, e dá dinheiro e tem poder, vai te libertar. Só que isso é acreditar em macumba, isso não é evangelho. Então agora, quando Deus olha para mim, olha para você, Ele me vê a justiça dEle, justificado, sem culpa, sem condenação, liberto do império das trevas, um filho de Deus. Deus satisfez a justiça dEle na minha vida, através de Cristo que me justificou. Isso é uma coisa fantástica, isso acaba com a religião. Isso acaba com as campanhas, acaba com esses pregadores de televisão que só escravizam o povo e só quer dinheiro do povo. Acaba com essa igreja organizada que mantém as pessoas. Me desculpe eu falar assim, meu irmão, eu fui organizado 20 anos escravizado. O evangelho da graça, o evangelho acaba com todo esse monte de coisa. Acaba com os rituais, 1, 2, 3, 4, tem duas listas, eles vão te dar duas listas. Olha, você pode fazer isso, você é salvo. Você não pode fazer. Se você der uma mancada e fizer uma dessas coisas que você não pode fazer, você já perdeu a salvação. Entende? Pode ou não pode? Não, acabou tudo isso. Agora eu sou liberto do império das trevas. Eu não tenho mais culpa diante de Deus. Alguém vai falar, quem está debaixo da lei vai falar assim, quer dizer que agora eu posso adulterar? Não. Quer dizer que eu posso pecar, posso roubar? Não. Quem tem a nova natureza não tem prazer em fazer essas coisas. Pode ter na carne dele a sensação, a vontade de querer fazer, porque a carne quer fazer isso. Mas lá no espírito, no homem interior, ele quer o que é certo, o que é honesto, o que é justo. Ele quer adorar a Deus. Aí ele olha para a carne dele e vê uma carne querendo fazer um montão de coisa errada. Não, isso não me domina mais. Essa é a justiça de Deus. Deus iria me condenar por uma coisa que eu não fiz. Mas eu estava condenado de tabela pelo que Adão fez. Então agora Cristo vem, Jesus paga tudo na cruz. Jesus é o justo que pode fazer isso, e Ele é o justificador daquele que tem fé nele. Então acabou. Agora a gente chega na igreja com uma mente destruída. Até a minha mente ser renovada e entender o evangelho, eu vou passar por um processo de lixo. É como uma água que estava parada e parecia que estava límpida, mas a sujeira estava no fundo. Aí você revolve aquilo, vem aquela sujeira, aquele barro, aquela terra, mistura tudo. A gente chega com a mente assim na igreja. E se eu não chegar num lugar que pregue o evangelho, me ensine o evangelho, eu vou passar por tanta coisa, eu vou fazer tanta coisa, eu vou ser escravo de homens, de doutrinas de homens, vão me pôr culpa, vão me pôr peso, vão me cobrar, vão me escravizar. E tem homens no meio do evangelho, muito astutos, que descobriram um meio, não leve a mal, de explorar o povo. Né? Eles apresentam um Deus de barganha. O que é o Deus de barganha? Para Deus fazer alguma coisa para mim, eu tenho que fazer primeiro para Ele. Para Ele me dar alguma coisa, eu tenho que dar para Ele. Vocês estão entendendo? É um Deus que muito interesseiro. E Deus que gosta muito do dinheiro, porque tudo que eu tenho que fazer para Deus está envolvido dinheiro. Tudo. Tudo é um envelope, é uma oferta, é um sacrifício, é um propósito, é um desafio. É um Deus que para fazer alguma coisa por mim, Ele me cobra. Aí Ele vai avaliar, se eu dei muito, Ele vai me devolver com um pouquinho mais. Aquele que não deu nada, coitado, ele é um fracassado, não tem fé, está arrasado. Então tem homens astutos que se enriqueceram no evangelho, que exploram o povo e não falam a verdade para eles. Não tem coragem de falar a verdade, que é o evangelho da graça de Deus. Então qual é a justiça de Deus para a gente terminar? É que
que Cristo pagou tudo que eu devia. Eu não devo mais nada, eu criei nele. Ele limpou o meu nome, me salvou. E quando Deus olha para mim, Ele me vê perdoado, justificado, um verdadeiro filho, uma pessoa redimida, selada com o Espírito Santo da promessa. E principalmente, eu nunca mais vou perder a salvação. Eu fui redimido e a redenção é uma coisa eterna. E o que eu devo fazer? O que é viver pela fé? As pessoas têm uma fé falsa aí. As pessoas falam assim, eu vou viver pela fé, mas ela quer ter fé só para comprar carro, comprar casa, se casar, ter dinheiro. A fé que elas querem ter em Deus é uma fé assim, eu vou crer em nome de Jesus, vou conquistar. Eles querem ter uma fé para ter coisas aqui na terra, para ter muito dinheiro, para resolver os seus problemas. Não é isso viver pela fé. Isso aí é a fé humana, criada pela falsa pregação. Então a pessoa quer ter fé. Primeiro, eu creio em Deus. Agora eu quero ter um emprego que eu ganhe 100 mil reais, eu quero comprar um carro novo. Moça, eu quero ter um cara bonito, me casar, eu quero isso. Aí, vai Deus, em nome de Jesus, campanha, terapia do amor, campanha, nossa, olha o que a igreja fez. Então isso aí não é viver pela fé, isso aí é vivendo na tolice. Entende? Quer dizer, pastor, que agora eu estou na graça, Deus pode me prosperar, você quer prosperar? Então você vai ter que trabalhar uns 30 anos bem trabalhado, se você tiver a oportunidade de ter uma empresa. Veja como é difícil arrumar um lugar que você ganha um salário de 10 mil reais. Olha aí. Eu vi um testemunhal, morava na favela, agora eu estou com uma lancha, uma cobertura, um apartamento. Só se foi assaltar com o carro forte, gente. Porque pegou uma rosa? Vai acreditar nisso? Quem que sai da favela em 6 meses ganha um dinheiro assim? Quer prosperar, vai trabalhar muito, muito, a vida inteira. Todos os que são ricos hoje começaram do nada a trabalhar uma vida inteira para ser próspero. Ninguém que é dono de uma grande empresa agora, em um mês ficou rico da noite para o dia. Posso brincar? Só se teve um cargo lá no Planalto. Aí eu chego lá com um salário de 10 mil reais, já compro um carro de 330. E vocês estão entendendo como é a coisa? Devia falar isso? Falei, quero nem saber. Entende? Então a verdadeira fé qual é? Olha, eu descobri o Evangelho. Eu descobri o que é a cruz, o que aconteceu. Agora, cada dia da minha vida eu vou andar em cima dessa fé. Ninguém me rouba essa verdade. Ninguém me tira disso que Deus me revelou. Ninguém me arranca do Evangelho da graça de Deus. Eu estou cansado de pregação do Velho Testamento que só põe escravidão na cabeça das pessoas. Estou cansado de campanha, votos, sacrifício, essa parafernália de coisas que estão na Bíblia, mas que são falsos. O que é andar pela fé? Sou justificado, sou um filho, nunca perder a salvação, sou liberto do império das trevas. E se Deus se agradar, Ele vai me trazer algum recurso. Se Deus se agradar, eu vou ter o trabalho. Eu estou debaixo da graça de Deus. A minha graça te basta. Eu vou viver debaixo dessa graça. Deus sabe o que eu preciso, eu gostaria de ter alguma coisa, eu precisaria de uma casa para morar. Eu não vou ficar, me dá, o tempo todo importunando Deus, pedindo coisas. O que eu vou pedir para Deus é abre meu entendimento para me enxergar muito além do que eu tenho enxergado. E viver pela fé no Evangelho, de fé em fé. Me aprofundando nessas verdades, explorando a verdade do Evangelho. Entende? Crescendo lá dentro, eu vou atingir um nível de profundidade no Espírito além do que vocês imaginam. Eu vou viver nesta terra, no meio de todos os problemas que eu tenho, mas numa liberdade gloriosa. Convicto de que sou de Deus e nunca mais vou perder a salvação. Não é maravilhoso isso? Você consegue acreditar nisso? Agora o que nós lemos lá? Romanos 3, só para... Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, olha lá, para ele mesmo ser o justo e o justificador. Ele é o justo e é aquele que justifica. A semana que vem nós vamos falar isso. Onde, pois, a jactância? Já expliquei o que é jactância. Gozado que na religião é o contrário. Na religião é assim, ó.
Eles pensam que Deus quer que você faça um monte de coisa, que você se esforce, que você sofra penalidades, que você traga sofrimento para você, que você pague preço. Então é o homem se esforçando, trazendo penalidades sobre ele, até sofrendo para alcançar a bênção de Deus. Mas na graça é totalmente ao contrário. O homem não se esforçou em nada, e Deus dá tudo gratuitamente, só porque eu acredito. Então o que é jactância? Aí nós vamos ver, quem está debaixo da lei está pagando preço, está lutando, está se matando, está se esforçando, está jejuando, está subindo no monte, está na vigília, e está devendo, É o homem tentar alcançar o que Deus nos deu através de Cristo na cruz gratuitamente, alcançar pelo esforço. E Paulo vai deixar claro que por esse esforço, ninguém será justificado diante de Deus, porque é impossível para o homem receber a justiça de Deus por obras próprias, a não ser quando ele crê na pessoa de Jesus Cristo. Fala assim, amém.